Livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom para todos, começando nesta sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Sexta-feira chegou com boas notícias, né? Já entramos nessa sexta com boas notícias, daqui a pouco eu trago elas, inclusive. Estamos ao vivo pela TVT, canal 44.1, TV aberta, e também pela internet, pelas redes sociais, youtube.com/redetvt e facebook.com/redetvt. No YouTube vem chegando, já deixa o seu like, clica ali no curtir. Você também pode se inscrever aqui na nossa página para aumentar essa comunidade aqui na TVT. A gente chegou recentemente agora aos 600 mil inscritos, 625 mil inscritos, e a gente quer aumentar esse número. Então não esquece de se inscrever e daí você é notificado sempre que a gente entra ao vivo aqui na internet. Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, também estamos ao vivo de segunda a sexta, com o Bom para Todos, a partir das 3 horas da tarde, na Rádio Brasil Atual, 98.9, só sintonizar, bem facinho. Se você quiser comentar ali no nosso chat do YouTube, então vem youtube.com/redetvt, deixa um comentário, me diz de onde você está acompanhando o Bom para Todos, cidade, estado, país. Sei que muita gente fora aqui do Brasil acompanha o Bom para Todos, a TVT, então me deixa uma mensagem aqui no chat, o pessoal fica comentando ali, conversando, é bem legal, vem que você vai gostar também. Daqui a pouquinho eu converso com o Leandro Fortes, vamos falar sobre as principais notícias da semana. A gente começou ali segunda-feira com ele comentando um pouquinho tudo que estava acontecendo e agora a gente fecha a semana comentando notícias boas, falando um pouquinho sobre esse cenário político que se desenha. Leandro Fortes daqui a pouquinho comigo. Hoje também eu vou conversar com o Aristides Santos, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Vamos falar sobre agricultura familiar, a importância dessa agricultura, ela que é grande responsável pela chegada dos alimentos à mesa do brasileiro. E agora, em momento de pandemia, também tem uma importância ainda maior, enorme, e a gente fala com ele sobre as articulações, as principais pautas da Confederação. Vamos falar sobre esse cenário político que também influencia, com crise sanitária, né, que é claro, influencia essa prática da agricultura familiar. E logo depois eu tenho o Luiz Anin, nosso espaço de cultura aqui no Bom para Todos. Vamos falar sobre cinema hoje com ele. A gente tem festivais para comentar. Tem o Festival Sesc de Cinema, a gente também tem o É Tudo Verdade ainda rolando, vamos comentar. Vai ser bem bacana a nossa conversa. O Luiz Anin, que participa sempre comigo às sextas, ele é jornalista cultural, crítico de cinema, dá aula de história aqui pra gente, então é super bacana o papo toda sexta-feira, no nosso espaço de cultura aqui no Bom para Todos. Para terminar a semana também mais leve, né? Vamos começar com as principais notícias? Vamos lá, olha só. O presidente do Senado anunciou 2 datas prováveis para a instalação da CPI da Covid, dia 22 ou 27 de abril. De acordo com o Rodrigo Pacheco, a eleição do presidente e vice-presidente da comissão será presencial. O nome do senador Renan Calheiros, do MDB, é o mais cotado para assumir a relatoria. A CPI vai investigar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E olha só Deus me tira da cadeira presidencial. Essa foi a declaração de Jair Bolsonaro ao saber que a ministra Carmen Lúcia, do STF, deu um prazo de 5 dias para que Arthur Lira explique por que nenhum dos mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro ainda não entraram na pauta ali da Câmara Federal. Bolsonaro disse ainda que Deus só o tira da presidência, abre aspas, tirando minha vida, fecha aspas. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal em manter a anulação das sentenças de Lula na Lava Jato repercutiu enormemente durante essa live semanal que Bolsonaro realiza todas as quintas. Vamos dar uma olhada juntos? Acompanha só. Pela decisão do Supremo, hoje o Lula é candidato. Faço uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. Se o Lula voltar, se o Lula for eleito, as condenações do Lula... Caixa Econômica, o que você tem de bom aí? Mais um assunto. Os 8 anos do governo Lula. Vamos lá. Então, no governo Lula... Os 6 anos do governo Dilma. Depois tivemos Dilma, 6 anos. O Lula vai ser candidato, vai estar lá. Iria com Lula para o segundo turno. Cássio Nunes arquivou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. A petição do senador Jorge Cajuru foi encaminhada ao tribunal, ao Supremo Tribunal Federal, depois de uma conversa telefônica com Jair Bolsonaro, que cobrou Cajuru de agir contra a Suprema Corte. Por enquanto, então, essa discussão está encerrada.
O superintendente da Polícia Federal é afastado do cargo depois de denunciar Ricardo Salles. Leandro Almada vai substituir Alexandre Saraiva. Alexandre Saraiva enviou uma notícia-crime ao STF contra o ministro do Meio Ambiente. Saraiva acusa Ricardo Salles de obstruir o trabalho da Polícia Federal na fiscalização e apreensão de madeira extraída ilegalmente na Amazônia. Salles defendeu madeireiros, tá aí nessa imagem, ele fazendo essa defesa dos madeireiros que foram alvo dessa operação da Polícia Federal. E o Senado vai aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal para votar o projeto que propõe a derrubada dos decretos de Jair Bolsonaro que flexibilizam o porte e a compra de armas e munição. A votação estava agendada para hoje. Esses decretos, né, são 4, entraram em vigor nesta semana, mas com trechos barrados pela ministra Rosa Weber, que levou esse caso para a votação no plenário digital do STF. Além de Rosa Weber, o ministro Edson Fachin já votou pela manutenção da suspensão desses trechos que permitiam, por exemplo, a prática de tiro esportivo por adolescentes a partir de 14 anos e o porte simultâneo de 2 armas por pessoa. Uma última notícia, pelo menos 9 pessoas foram mortas por um atirador nesta madrugada nos Estados Unidos. O homem armado com um fuzil entrou atirando numa empresa de transporte de mercadorias em Indianápolis. 6 pessoas estão feridas gravemente. Com a chegada da polícia, o homem, esse atirador, então se matou. Esse foi o 7º ataque deste tipo nos Estados Unidos em apenas um mês. Pois é. Leandro Forte já está aqui conectado comigo. Oi, Leandro, tudo bem por aí? Como você está? Mais feliz hoje? Pois é, hoje está tudo bem, né? Thalita, eu acho que essa é a 2ª ou 3ª vez, desde que eu comecei a participar contigo aqui, que a gente fala tudo bem e está tudo bem, né? Pois é, eu queria que todos os comentaristas que participam aqui do Bom para Todos pudessem estar agora no seu lugar para eu falar assim, e aí, pessoal, tudo bem? Que boa notícia de ontem, né? Quero saber sua opinião sobre isso. Como que você viu esse julgamento, essa finalização, essa maioria ali que votou pela anulação, então, enfim, e agora de forma definitiva das condenações do ex-presidente Lula, Leandro? Só falar uma coisa, está tudo bem nesse sentido, né? Porque a gente continua tendo um problemão por causa da pandemia. Mas, olha só, sobre ontem à noite, o que aconteceu foi o seguinte, o Lula venceu. O Lula venceu o sistema, Thalita. O Lula derrotou um sistema que foi montado, meticulosamente montado pelo Departamento de Estado, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com a participação de traidores da pátria, com a participação de pessoas que foram educadas, orientadas, disciplinadas dentro de uma escola no Panamá, né, para montar um sistema de destruição do Brasil, que incluía, nesse processo de destruição econômica, para favorecer as grandes corporações americanas, destruir os movimentos populares e desmontar o Estado. Eles partiram primeiro para destruir os movimentos populares e prender e, se possível, assassinar a sua maior liderança, que é um movimento clássico da CIA na América Latina. Ou destrói a reputação e mete numa cadeia por muitos anos, ou elimina fisicamente. Com o Lula tentaram eliminá-lo fisicamente, mas com a prisão. Um homem mais velho, preso num quarto durante 580 dias, sendo humilhado, tendo a família sendo humilhada, perseguida, a mulher foi virtualmente assassinada por esse sistema, os filhos foram perseguidos, o irmão morreu, ele não pôde ir ao enterro, o neto de 7 anos morreu, ele foi ao enterro cercado de policiais, constrangido, humilhado, e esse homem saiu maior do que entrou na cadeia. E ele venceu o sistema por dentro. Ele acreditou que era possível, a partir das ações dentro desse mesmo sistema, vencê-lo, e venceu. E a vitória foi ontem no Supremo Tribunal Federal, que faz parte desse sistema, que foi importantíssimo na implantação desse sistema. Mas, assim, os fatos e as verdades se tornaram tão pesadas, tão fortes, tão onipresentes em tudo, que elas acabaram destruindo esse sistema. O que é o Brasil de hoje? O que era o Brasil de 6 anos atrás? Hoje, os heróis de 6 anos atrás estão escondidos como ratos que são. O Sérgio Moro é um rato que está escondido. Ninguém nem sabe, ele nem no Twitter ele apareceu. O Deltan Dallagnol é um rato que está escondido e que fica se pronunciando melancolicamente
no Twitter reclamando do destino. Cadê os procuradores que faziam parte daquela quadrilha da República Curitiba? São ratos, estão todos escondidos. Cadê as pessoas que perseguiram Lula? Estão todas amedrontadas. Essa live que você mostrou aí é sensacional, né? Aquela óperazinha bufa que ele faz toda quinta-feira. Ele acusou o golpe, ele está desesperado, ele não sabia o que falar. Ele não conseguia pensar no que falar. Ele tá pensando, todo tempo o Lula vai me enfrentar no segundo turno. O Lula vai me enfrentar no segundo turno. Fazendo cálculo aí de quanto tempo o Lula passou no poder, né? E ficou ali, o Lula vai me enfrentar no segundo turno. Então, o cara está completamente desesperado. Desesperado. Eu não sei quem é essa figurinha que está do lado dele, coitado. Acho que é alguém da Caixa Econômica Federal, é o presidente, não sei. É o presidente da Caixa Econômica, aquele que a gente já comentou que falou que não sabia que as pessoas moravam no chão, enfim. É isso. Olha a cara dessa figura, tá ali. Olha que figura mais patética. E ele tá ali com uns papéis na frente para mostrar os 8 anos do governo Lula. Os 6 anos do governo Dilma. Aí o Bolsonaro para assim, Lula vai ser candidato. Contra quem? Ele deve fazer aquela cara assim. Porque ele corre o risco, primeiro, de não chegar a 2022. E se chegar, ele corre o risco de não ir para o segundo turno, porque ele é uma figura completamente desmoralizada no Brasil e no mundo. O mundo hoje trata o Jair Bolsonaro como uma piada, como um pateta, como um excremento humano. Né? O Brasil hoje não é sequer considerado uma nação. Né? O Brasil hoje é considerado um chiqueiro comandado por um fascista. Então as pessoas estão esperando para ver se os porcos do chiqueiro vão se rebelar contra esse fascista. Nós não somos mais nada no cenário mundial, nada. Nós deixamos de existir enquanto nação. Então a gente tem que mostrar que nós somos uma nação. Né? E a gente está mostrando isso a partir dessa vitória do Lula. Lula venceu o sistema, é candidato, ele vai se eleger no primeiro turno, em outubro de 2022. Mas assim, é bom lembrar, Thalita, que essa gente não descansa. Quinta-feira que vem o STF vai se reunir de novo para discutir a suspeição do Moro. O que não pode ser discutido, que é ilegal, que é contra a lei, que é criminoso discutir. Porque a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é terminativa. Não existe recurso para uma decisão de turma, não existe. Tanto que o Edson Fachin, essa figura lamentável, essa figura inacreditavelmente lamentável, né, que foi colocado lá pela presidenta Dilma, que foi traída por essa figura, né, ele pediu para sair da segunda turma. Como ele vê que na segunda turma ele sofre bullying, é igual criança que sofre bullying numa sala de aula e pede para a diretora para mudar de sala. Porque lá ele não se cria, lá ele não consegue ser ouvido e tal. A mesma coisa. Como ele só sofre derrotas na Lava Jato, lá ele pediu para mudar de turma. Porque o Marco Aurélio vai sair do Supremo e o Marco Aurélio é da primeira turma. Ele quer ocupar a vaga do Marco Aurélio. É de uma infantilidade nas relações, inclusive de trabalho, que você não acredita que isso aconteça dentro da Suprema Corte. E o Lula venceu, o Lula é candidato, o Lula está on, como diz hoje em dia, né? O Lula está on e esse cara vai ser eleito. E vai ser eleito dando uma surra, seja em Bolsonaro, seja em Luciano Huck, seja em qualquer pateta que a direita coloque para disputar com ele vai dar uma surra. Agora, é preciso estar atento e forte, né? Porque esses caras não descansam. Porque se eles não perceberem que não podem vencer o Lula dentro do sistema, eles vão tentar fora, podem tentar matá-lo. E não seria a primeira liderança da América Latina assassinada por seus opositores com medo que ele fosse eleito. Lembramos que assim, o governo que está no poder é um governo que tem ligações formais, investigadas, né, publicizadas com a milícia do Rio de Janeiro, que é uma milícia que tem ligação direta, reconhecida com o assassinato da vereadora Marielle Franco e do trabalhador Anderson Gomes, que estava com ela. É uma milícia perigosa, uma milícia que mata. Essa coisa que você estava falando agora há pouco das armas, né, acho que foi a ministra Carmen Lúcia que vetou alguns... Rosa Weber, desculpa. Assim, olha só, eles queriam que crianças de 14 anos começassem a ter autorização para treinar tiro. O Brasil passando fome, 60% da população com fome. O botijão de gás a R$100, as pessoas catando graveto na rua para cozinhar com tijolo, né? com fogãozinho de tijolo.
Cozinhar o quê, né? Porque estão passando fome, quase praticamente não tem comida. Estão buscando comida dos lixões, comida nos contêineres de restaurantes. Tem fila em Brasília, em contêiner de McDonald's, para as pessoas pegarem o resto de comida. Porque estão famintos, famintos, famintos. E esse cara está preocupado em que as crianças com 14 anos comecem a aprender a atirar no Brasil. Thalita, a gente não está mais respirando, Thalita. Esse cara tem que sair do governo, ele tem que ser expulso. Aí ele está percebendo que essa movimentação está ganhando corpo de verdade. Aí o que ele recorre? Ele recorre a Deus. Porque ele recorre à única base eleitoral que, de fato, hoje é fiel a ele, que são esses fanáticos religiosos das igrejas neopentecostais, comandadas por charlatões como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Feliciano, essa turma. É por isso que ele se referiu a Deus. Porque assim, o Bolsonaro, eu suspeito que ele, inclusive, não tenha fé alguma. Ele é um sociopata, ele não tem empatia, muito menos empatia cristã. A empatia, inclusive, é um valor da cristandade. Ele não tem isso, óbvio que não tem, ele debocha da morte, ele dá risada das pessoas que estão morrendo. Imagina se ele se preocupa com valores cristãos, isso é uma mentira. O pastor que o batizou nas águas do Rio Jordão, Israel, está na cadeia já faz mais de um ano. Ladrão, roubando dinheiro que era para ser usado no combate à Covid no Rio de Janeiro, o pastor Everaldo, que foi candidato a presidente da República. Então, assim, o pastor desse cara está preso porque é um ladrão que roubava dinheiro que ajudou a matar pessoas. Então ele não tem nenhuma preocupação com isso. Ele diz que só Deus, porque ele está dizendo o seguinte, ele tá falando que só sai morto do Palácio do Planalto. Ora, esse é um desejo que muita gente tem. Eu, inclusive, não vejo nenhum problema nisso. O importante é que ele saia do Palácio do Planalto. Vivo ou morto, para as pessoas decentes, para o país, para a nação, não faz a menor diferença. Para o enterro dele eu não vou. Então não faz a menor diferença. Eu já vou trazer uma pergunta aqui de uma internauta nossa, contemplar essa pergunta dela, ela está sempre aqui com a gente. Eu acho que você já até deu a deixa agora durante sua resposta. Só deixa eu destacar algo que você trouxe ali no começo da sua fala, é sobre a gente comemorar e dizer que está tudo bem. É claro, a gente fica alegre por conta dessa situação da democracia, né? A democracia que venceu ontem, mas claro, a gente tem pleno conhecimento da pandemia que vivemos, dessa crise sanitária. Então, a gente comemora, claro, porque é um passo avante na consolidação da nossa democracia. Mas é claro que a gente tem que ter conhecimento que não está nada bem, né? Nada está legal nesse momento. Assim, porque também sem uma risada ninguém suporta esse rojão, né? Sem um cigarro, sem uma cachaça, ninguém aguenta esse rojão, como na música do Chico Buarque, né? É sobre aquele clima de esperança, né, que a gente comentou, isso acende essa chama da esperança da gente voltar a acreditar que é possível mudar. Peraí, deixa eu te trazer a pergunta da Miraí Oliveira. Ela é membro aqui do canal, está sempre com a gente todos os dias, e ela diz assim, pergunta para o Leandro se o Fachin só liberou Lula para livrar Moro de fato. O Fachin só liberou Lula, quer dizer, só votou ontem porque assim, ele percebeu, o Fachin trabalha dentro de uma lógica que é a lógica lavajatista, né? A lógica de sobrevivência dele dentro da estrutura do Supremo Tribunal Federal, mas eu tenho dito o seguinte, ele tem todo o tempo dado satisfação a um interlocutor oculto, que nós ainda não sabemos quem é. Mas é alguém muito poderoso, Thalita, porque o ministro Edson Fachin, que traiu a presidenta Dilma 26 dias depois de ter tomado posse como ministro, né? Ele tomou posse em março, ali daria 26 dias, é aquela ligação dele para o Deltan Dallagnol, que o Deltan Dallagnol comemora com seus comparsas, dizendo, o Fachin é nosso. Então, 26 dias foi o tempo que durou a lealdade dele aos princípios que nortearam a vida dele até ali, março de 2015. Ele era defensor dos direitos humanos, defensor das mulheres, defensor da reforma agrária, um sujeito com um histórico corajoso de defesa dos direitos humanos no Paraná, apoiou a presidenta Dilma em 2010 e 2014 publicamente, participou de atos e tal, era um cara que tinha um compromisso com os movimentos populares, em 26 dias ele traiu tudo isso. Por alguma razão, ninguém faz isso de graça, né? Ninguém recebe uma epifania do mal, assim, não, agora eu vou trabalhar com o Dallagnol e o Sérgio Moro.
tem alguma coisa, obviamente, por detrás disso. Desde então, ele vem num crescendo, perdendo completamente a compostura e os escrúpulos para fazer a defesa da Lava Jato. Anulou esses processos em relação ao Lula, porque queria anular, na verdade, a suspeição em relação ao Moro. Foi por isso que ele fez isso. Não conseguiu, fracassou. Tentou utilizar o recurso da PGR, a decisão dele, Fachin, tentou utilizar esse recurso para anular a suspeição do Moro de novo. Quando ele foi para o plenário, houve uma votação antes, né? Uma votação anterior à de ontem, uma votação de anteontem, que era um pedido de arguição, que era para saber o seguinte: os 11 ministros voltaram para discutir se o plenário do STF poderia ou não ser, era ou não passível de julgar o recurso que deveria ter sido apresentado para a segunda turma. Por maioria quase que absoluta, os ministros falam, não, é sim, o plenário pode, sim, nesse caso, julgar o recurso do HC, embora fosse uma coisa completamente fora da curva, poderia julgar e tal. Só que ele percebeu nos votos dos ministros em relação a isso, que muitos deles fizeram ressalvas, sobretudo a ministra Carmen Lúcia fez uma ressalva de que sim, poderia e tal, mas que não iria votar sobre decisão da segunda turma. Então ele já percebeu que ia perder. Ele percebeu que ia perder. Então o que ele fez? Ele fez o que era obrigado a fazer. Se ele que teve a decisão monocrática e a decisão era dele, ele manteve como relator a decisão, porque ele esperava que o plenário todo fosse contra ele e derrubasse. Ao contrário do que o Merval Pereira no Globo tinha dito, que ele mudaria, ele fez o cálculo contrário. Eu não vou mudar, mas eu tenho certeza que eu vou ser voto vencido. E não foi. Levou uma lavada de 8-3. E assim, e acabou. Esse voto da Carmen Lúcia foi bem didático. Ela falou, não, voto para discussão em plenário, mas não vou voltar para discussão, para rediscutir o que ela foi já avisou para o Fachin. O Fachin, tira o cavalinho da chuva. Você já era. Você acabou, meu filho. Vai para casa.